Liliane Ramos é mestre em Sociologia Política e também professora do curso de Jornalismo na Universidade Vila Velha e hoje será entrevistada pela equipe do Mistura e Mídia explicando a relação do jornalismo diante de tragédias como a de Suzano. Liliane, é perceptível que assuntos como a Deep Web não são frequentemente veiculados pela mídia. Por que isso acontece? Na verdade, tem sido crescente a veiculação desses assuntos na mídia, né? É menos veiculado se a gente pensar com relação à web da superfície, que são os hábitos de internet que a gente está mais costumeiramente ligados, mas diria que desde o começo dessa década, desde 2013, quando o escândalo do Silk Road veio à tona, que foi o grande site de comercialização de drogas, entre outras coisas, quando o fundador do site foi preso e hoje condenado à prisão perpétua, quando essa história veio à tona, a veiculação já começou a acontecer um pouco mais intensamente, começou a se especular, mas o fato é que ainda um número muito pequeno de pessoas acessa a Deep Web, em comparação à web de superfície. E, obviamente, como é cercada por todo o obscurantismo relacionado à impessoalidade, a não reconhecibilidade, não rastreabilidade das coisas que se faz ali, de fato é cercada de uma série de mecanismos que dificulta esse processo, dificulta esse movimento. Mas não diria que hoje é um tema desconhecido e nem pouco falado, mais relacionado a veículos específicos, editorias específicas, jornalistas especializados, mas no momento como esse, por exemplo, hoje eu estava fazendo um teste mais cedo, se você procura por Deep Web, o que é Deep Web, você já vê veículos tradicionais, não de hoje, desde 2013, 2014, com sessões explicando e esclarecendo o tema. Então é um tema que vem ganhando, pouco a pouco, espaço no debate, vem sendo conhecido nesse debate, mas ainda usado por um número pequeno de pessoas, então, sem dúvida, com a experiência ainda restrita. E assuntos como esse, assim, chegando nas mídias, como televisão, qual seria a reação do público, assim? Porque acredito que muita gente ainda não tem consciência do que seja a Deep Web. E chegando em televisões ou rádios, como que você acha que o público reagiria? Como uma notícia, assim, sabe, cotidiana? Olha, a experiência da gente mesmo falar sobre Deep Web para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo, a maioria das vezes é chocante. A primeira reação das pessoas é: existe isso? Existe isso. Agora, como jornalistas, a gente vai deixar de noticiar uma coisa porque ela traz consigo, nesse caso, por exemplo, né, que você contextualizou, do atentado que aconteceu em Suzano, do atentado na Nova Zelândia, ambos relacionados aos fóruns de discussão e disseminação de ódio da Deep Web. A gente deixar de falar porque isso está revelando um aspecto negativo da sociedade também é uma postura simplista da nossa parte. O que é importante é que a gente tenha o papel de contextualizar a informação. Tem falado muito sobre a relevância do olhar do jornalista para a complexidade. A complexidade diz respeito a analisar os fatos, considerando que as razões que geram esse fato podem estar distantes, geograficamente e temporalmente. Portanto, a gente precisa ter um olhar, precisa ter uma lente que ela é ampla, que ela vai para uma investigação mais profunda, ela vai para uma investigação de um contexto que está para além. Se a gente apresenta a Deep Web com esse olhar, a gente vai, por exemplo, partir de um lugar que, sim, existe. Hoje, as últimas estimativas que eu vi nessa cobertura atual, né? Porque esse não é um dado preciso também, mas imagino que vocês tenham ouvido, as estimativas de que de 5 a 10% da internet, do fluxo de internet está na Deep Web e na Dark Web. Bom, 5 a 10%, perdão, ao contrário, né, na superfície e 90 a 95% na Deep Web. Isso é uma enormidade de coisas. Se praticam crimes? Sim, se praticam crimes, mas não necessariamente crimes. Não é necessariamente um lugar criminoso. Ele é feito para quem quer passar incógnito, porque a gente está vivendo, por outro lado, uma superfície da web absolutamente rastreada, em que privacidade não existe mais. Então, há movimentos políticos que se abrigam na Deep Web, há pessoas que simplesmente querem sair desse controle, dessa rastreabilidade da superfície da web e começam a ter um ativismo na Deep Web nesse sentido. Há uma infinidade de bobeiras na Deep Web, com pessoas experimentando, criando sites dos temas mais diversos, e há também, claro, pelo fato de ter a não rastreabilidade, uma série de operações criminosas. Mas a gente colocar esse contexto permite que a gente olhe, num momento desse, né, como é que o jornalismo vai aproximar esse tema, para não culpar o meio pelo fim. A culpa não é
o fato de existir uma internet menos rastreável do que a internet, ou não rastreável, diferente da internet que a gente navega. A culpa é de pessoas que estão usando isso para um fim distinto, ou para um fim ilegal, para um fim ilícito. Então, a gente aproximar esse tema, primeiro é uma responsabilidade de aproximar o tema, porque não é uma coisa pequena. Vocês devem ter acompanhado também entrevistas recentes, a Lola, que é a professora da Universidade do Ceará, que foi amplamente perseguida, ela tem um perfil no Twitter super popular, que é o Lola Escreva Lola Escreva, em que ela denunciou constantemente ao longo dos últimos 10 anos a perseguição por um organizador de um grupo de ódio, num chão da Deep Web. Finalmente o organizador desse grupo foi preso no fim do ano passado, isso foi amplamente coberto pela grande mídia, Globo, Fantástico, todo mundo. Então, há uma responsabilidade em dizer, em comunicar o que está acontecendo. Agora, a gente precisa dar o contexto exato da coisa. E tem um outro ponto importante, que é a forma como a gente aproxima desses temas, né? E aí, quando eu conversava na turma semana passada, e os meninos questionavam a respeito desse tema, me lembrou muito do episódio da cobertura de violência, um dos grandes atentados do PCC, do grupo criminoso, né? O PCC é o primeiro comando da capital, o tráfico de drogas em São Paulo, em 2006. Foi um daqueles grandes ataques em que houve toque de recolher, fecha a cidade. O impacto desse numa cidade como São Paulo foi tremendo à época. E eu me lembro dessa cobertura como um divisor de águas, em que a grande mídia questionou muito se deveria ou não falar o nome das facções criminosas envolvidas nesses movimentos, porque ao falar o nome, de alguma forma estava fortalecendo a identidade deles. Agora, com toda a questão da Deep Web e toda a questão que envolve organizações criminosas ou práticas que, ao cobrir, a gente pode de alguma forma estar dando pista ou fortalecendo um movimento paralelo, cabe a mesma reflexão. Esse é um contexto que traz reflexões éticas tremendas para a gente, cujas respostas a gente não sabe ainda, porque a gente está vivendo isso nesse momento. Uma primeira camada de debate ético é esse. Ao dar o nome, não vou repeti-los aqui, mas a gente tem ouvido repetidamente o nome dos chãs, o nome dos fóruns, o nome das pessoas, as formas. Bom, quem não sabia como entrar agora já sabe que é difícil, mas eventualmente descobre como é o caminho para entrar. Qual é o limite entre a gente fortalecer esses movimentos e dizer que eles existem e discuti-los criticamente, inclusive naquilo que não é ilegal, que está acontecendo ali. É um fenômeno social do nosso tempo, não dá pra gente como jornalista fingir que isso não está existindo. Fingir que isso é uma coisa que pode passar incólume e discutir jogos violentos, né? Para pegar o exemplo atual. Mas em relação à imprensa, de que forma você acha que deve ser abordados assuntos tão polêmicos como esse e tragédias? E você acredita que as formas estão sendo eficazes até o momento, ou você acha que deve haver algumas mudanças assim nas mídias? Esse caso, eu acho que ele é mais um exemplo do teor que tem dominado a nossa cobertura de forma ampla, né? Não vou falar do jornalismo brasileiro mais particularmente, para não generalizar isso no contexto global. A gente tem coberto na imprensa por N razões, inclusive pelas condições das redações, pelo perfil dos jornalistas, pela formação que a gente recebe, pelas condições de trabalho, por N questões que vêm tornado o campo jornalístico um campo em crise nos últimos muitos anos. A gente tem tido uma cobertura, na maior parte das vezes, superficial das questões. Em caso como esse, superficial e sensacionalista, porque a condição de violência permite que a gente resvale, procure outra fuga fácil que vai para o emocional, né? A gente comentava também na semana passada o quanto a gente ficou sabendo da vida de cada um daqueles adolescentes que morreu, da hora que nasceu à hora que morreu. Tem uma aproximação importante, tem uma humanização importante, mas há um exagero nessa cobertura. A gente precisa ter muita responsabilidade ao cumprir pautas que toquem assuntos como esse, assuntos polêmicos, assuntos relevantes. De forma geral, a gente tem tido pouco espaço e pouco tempo para fazer essas discussões. Então, é preciso ser muito cauteloso em casos como esse, muito responsável em casos como esse, para a gente olhar para esse contexto de uma forma mais ampla e aprofundada, e admitir que a gente não vai saber das respostas. Então, a gente tem que se dar o tempo de aprender, de entender do que a gente está falando, de entender o especialista, de puxar o cara para entrar ali num jornal do meio-dia comentando, ou eu quero dar a entrevista dele no jornal de amanhã, mas calma lá, do que a gente está falando. Então, de novo, acho que trata-se menos de falar da Deep Web vai influenciar que as pessoas entrem na Deep Web, agora todo mundo vai correr para os chãs. Pessoal, se quiserem fazer isso, elas vão saber fazer.
porque o caminho é tortuoso, mas possível. Não é por outra razão que as pessoas estão lá, já sabem o caminho. Agora, como é que a gente vai tratar dessa questão? Existe uma preocupação com o jornalismo de contexto que começa a surgir, e aí a boa notícia é que veículos, principalmente digitais, têm cumprido muito esse papel, que criam os espaços para essas discussões acontecerem. Então, possivelmente, na cobertura factual, cotidiana, na pauta da televisão, na pauta do rádio ou na pauta do jornal diário do dia seguinte, não vai ter o espaço para essa cobertura mais aprofundada, embora acho que a gente ainda precise evitar a simplificação, porque a gente, ao não conseguir a cobertura aprofundada, a gente joga a fórmula simples na história e a história repercute por aí. Mas esses outros veículos estão cumprindo o papel. Então, agora, recomendo quem não viu, que acompanhe, por exemplo, a cobertura do Nexo. Nesse caso agora, de Suzano, já teve podcast, já teve reportagem, já teve reportagens esmiuçando os diferentes pontos, porque não está preocupado com o factual, está preocupado em resgatar essa linha. Os próprios veículos de tecnologia, de novo, para pegar esse caso da Deep Web, estão, de novo, resgatando todas as discussões que já foram feitas a esse respeito. Então, tem um novo ecossistema de comunicação que acaba dando conta e preenchendo essas lacunas. Na mídia diária, a gente precisa ter a responsabilidade, eu acho que a gente ainda tem muito, a gente jornalista, aí fazendo exercício de autocrítica mesmo, e acho importante a gente fazer num momento como esse. A gente quer a resposta rápida, a gente quer a repercussão rápida, a gente quer que as nossas fontes nos deem os caminhos imediatamente, e a gente tem pouca compreensão em uma investigação em curso, em causas que são complexas, em dificuldade de apontar culpados, né? A gente viu a atrocidade do caso do jornalista na semana passada, inclusive assediando a própria mãe de um dos meninos que assassinaram e que morreram na sequência, tentando tirar dela ali explicação para a situação. Não sei, também estou querendo saber. Ele tinha motivo para isso? Não tinha, nenhum. Ele era um bom filho? Ótimo. Tiravam sarro? É importante você falar para defender a honra da tua família. Não sei nada. Tiravam sarro dele na escola? Não sei de nada. A gente tem esse vício, né, de achar o culpado, de querer uma explicação imediata, de precisar dar uma notícia, não tem explicação, cadê a minha notícia? E aí a gente fica procurando o jeito simples de repercutir. Então, precisa de uma responsabilidade muito grande, porque muito depois do que a gente vai reclamar da falta do senso crítico é alimentado por nós. Não é nossa responsabilidade, isso é uma ingenuidade, isso é uma hipótese que já está bastante discutida desde os anos 70, principalmente, né? Longe da gente achar que as pessoas estão pensando coisas porque a imprensa diz, apenas. Mas tem uma grande responsabilidade em pautar coisas, principalmente as mídias massivas, as mídias de alcance bem generalizado e temas com essa repercussão. Sim, faz diferença onde a gente coloca os pingos, faz diferença o recorte que a gente escolhe, faz diferença a edição que a gente escolhe, porque a gente está influenciando recortes de realidade. Então, tem que ter responsabilidade. Como é que faz? Se eu não tenho editor, eu não tenho repórter, eu não posso ir para a rua, eu preciso cobrir aqui sentado na minha cadeira e eu preciso, na verdade, ligar para 3 pessoas. Pelo amor de Deus, alguém que possa estar aqui amanhã para me dar uma entrevista, para entrar rapidinho no jornal. A prática, a gente sabe que está lidando com um contexto como esse. É a hora da gente se colocar como profissional, com todo o peso nas costas de como é que a gente quer reportar aquela situação. Muito obrigada, Liliane, pela entrevista e continue aí acompanhando as nossas matérias sobre a Deep Web durante a semana.